Olá, boa noite. Sexta-feira, 20 de março, eu peço a sua atenção agora aqui no SBT Rio Grande, segunda edição, porque agora há pouco o governador do estado fez um pronunciamento nas redes sociais. Eduardo Leite anunciou um novo decreto, um decreto com medidas ainda mais rígidas, ainda mais restritivas com relação aí ao enfrentamento da pandemia da Covid-19, do coronavírus. A gente vai trazer ponto a ponto desse decreto, ainda na edição de hoje. Agora, o ponto principal, o ponto que já dá destaque, a questão da interdição das praias. Toda a faixa litorânea gaúcha está interditada, inclusive as águas internas, está interditada para o acesso das pessoas. Hoje, durante toda a sexta-feira, algumas prefeituras, alguns prefeitos do Litoral Norte se mobilizavam, porque há um clima de retomada de veraneio durante aí as últimas horas, porque as pessoas estão buscando, as famílias estão buscando a questão do distanciamento social e indo para a praia. Então, em função disso, esse decreto acabou de ser divulgado. Está aqui a imagem do governador, ao lado ali o vice-governador Ranulfo Vieira Júnior, a secretária de Saúde, Arita Bergman, justamente falando dessas medidas ainda mais restritivas. Um ponto chamou bastante atenção, o governador usou a expressão guerra sanitária. E para fazer esse enfrentamento a essa guerra sanitária, ele fez um reforço da defesa agropecuária. Todos os servidores dessa área agropecuária que trabalham nessa questão estão convocados para agirem junto com o governo, junto com as autoridades também de segurança pública, para fazer a interdição das águas internas, agora com relação aos municípios. Muita gente preocupada durante toda a tarde, a prefeitura aí de Cedreira, Capão da Canoa, Xangri-Lá, enfim, praias tradicionais do nosso litoral, os prefeitos estavam buscando aí a proibição do acesso dessas famílias, muito preocupados com a questão de uma retomada desse clima de verão em função desse distanciamento social e preocupados porque as praias não teriam capacidade para atender, a capacidade da questão da saúde, dos hospitais, para atender todo esse volume de gente. Só que o governador Eduardo Leite também, durante esse decreto, proibiu os municípios de restringirem o acesso dessas pessoas. Fez a interdição das praias, isso já está confirmado, também o acesso, mas proibiu, tirou a autonomia dos municípios, disse que não é possível que os municípios façam aí uma legislação própria com relação a isso, mesmo diante da expressão que ele citou, dessa guerra sanitária, dessa pandemia do coronavírus. Ele também anunciou a contratação de mais 37 novos profissionais de saúde, especialmente médicos, para atuar na linha de frente, na linha de atendimento às pessoas que estão manifestando os sintomas da Covid-19. 216 novos leitos, portanto, o Estado ultrapassa os 1.200 leitos específicos para tratar a doença e um número agora atualizado, 49 casos confirmados. 49 casos confirmados da Covid-19 e um desses casos chama muito a atenção, pessoal. Uma criança aqui de Porto Alegre está entre os pacientes confirmados, Uma criança de 5 anos, aqui da capital gaúcha, está infectada pela Covid-19. Portanto, aí não é só uma doença que atinge a maioria dos pacientes idosos, com idade já avançada, aqueles com a imunidade baixa, com comorbidades, asmáticos, enfim, também chegou a uma criança, A questão também, a questão da praia, é muito importante ressaltar isso. Durante toda a tarde, as pessoas preocupadas, famílias, a própria BR-290 Freeway registrou um movimento acima do esperado para um dia como hoje, porque muita gente estava indo para a praia. Aqui são imagens do Litoral Norte, aqui imagens imagens de Cedreira e a prefeitura buscando aí, inclusive, o bloqueio das rodovias, Só que a Camila Faraco foi com a equipe para conversar com a prefeitura de Cedreira, com outras prefeituras do Litoral Norte. Está ao vivo agora. Vamos saber o que a Camila tem de retorno dessas prefeituras diante aí da repercussão desse novo decreto do governador Eduardo Leite. Camila, boa noite.
Oi, Chemali, boa noite para ti, boa noite para todo mundo. Nós estamos aqui na Orla de Cidreira e só nossa equipe está aqui, viu? Ninguém mais na Orla. Hoje, sexta-feira à noite, o comércio deveria estar cheio, os bares, os restaurantes, não há absolutamente ninguém. Durante a tarde também foi assim. Nós só vimos uma família do Paraná caminhando por aqui que não sabia, não tinha conhecimento do decreto. Bom, nós conversamos com a prefeitura, com o prefeito Alex Contini, e ele foi um dos prefeitos, Chemali, que tomou a iniciativa de fechar as entradas para o município, assim como aqui outros municípios no litoral norte gaúcho. Agora, com esse decreto, então, não é mais necessário essa proibição da orla, já que vale para todo o estado, mas a ideia do prefeito, que ele nos explicou, foi o seguinte: o município aqui tem 20 mil habitantes, triplica durante o verão. Sim. Ele observou que muita gente de outras cidades, Porto Alegre, região metropolitana, estava vindo para cá durante a quarentena, uma espécie de férias. E a preocupação dele foi, bom, o nosso sistema público de saúde aqui não suporta. Nós temos só 3 postos de saúde, 24 horas. O hospital referência do município, Chemali, fica em Tramandaí, a 20 quilômetros daqui, com apenas 10 leitos, insuficiente para atender toda uma demanda, não só daqui de Tramandaí, mas de toda a região dos outros municípios aqui do entorno. Essa é a principal preocupação, por isso que a prefeitura teve esse decreto de calamidade pública, e um dos decretos falava o seguinte: mesmo quem tem residência, casa aqui na cidade, não poderia vir para cá. Pessoal de Porto Alegre que costuma passar o verão aqui não poderia, só moradores. Por isso que ontem à noite houve essa tentativa de fazer barricadas, trancaram as vias de acesso, são estradas estaduais, e aí a Polícia Rodoviária Estadual veio, interviu e disse não dá para trancar as estradas. Exatamente, a Polícia Rodoviária Estadual retirou. A polícia retirou, Camila. Eu te pergunto, vocês já conseguiram conversar com a assessoria, com o próprio prefeito, depois desse decreto? Porque as notícias são bastante recentes, né? São bem recentes, e ele tira essa autonomia das prefeituras para fazer essa restrição aí de acesso às praias. Como é que fica isso, Camila? O prefeito nos informou, falei com ele agora há pouco, antes de entrar ao vivo, e ele disse então que acaba caindo o decreto, né, em relação tanto à proibição de entradas, de cancelamento das entradas aqui na cidade, quanto da questão das pessoas virem à praia. À tarde, inclusive, passou um carro da prefeitura com alerta, com caixa de som, dizendo para as pessoas ficarem em casa, não virem à praia. Como eu disse, a praia estava deserta, assim como está agora, sem ninguém caminhando, comércio fechado, exceto supermercado e farmácia. Realmente é uma situação nunca vista, né, por praticamente ninguém. Tá certo. Camila, mantenha um alerta aí, daqui a pouco a gente volta a acionar a equipe de vocês para mais informações. Além de Cidreira, onde estava a Camila Faraco agora, outra praia também chamou bastante atenção essa questão do bloqueio, do impedimento das pessoas a chegar nas próprias casas. Tá aí, ó, imagens de Capão da Canoa, uma das principais praias das tradicionais do nosso litoral. Também ali foi uma tombadeira, né, de caliça, enfim, de pedras, fazendo um caminhão, né, fazendo aí o descarte, né, dessas pedras no pórtico de entrada da cidade, gente. Dá para acreditar nisso? É a preocupação dos prefeitos diante dessa questão do distanciamento social, da quarentena preventiva de muitas famílias que estavam retornando para o litoral. O verão já acabou. A gente sabe que o movimento está agora aqui na capital, na região metropolitana, mas diante de todas as recomendações de especialistas, dos médicos, do próprio ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, para que as pessoas fiquem dentro de casa, o que muitas famílias tiveram? O pensamento, vou voltar para a praia, só que as prefeituras ficaram assustadas com isso. Já já a gente atualiza essas informações, porque o governador do estado retirou esse direito, essa autonomia das prefeituras, disse que isso é proibido, né? Ele restringiu o acesso às praias, que é diferente do acesso às cidades. Já já a gente volta a tocar no assunto do decreto novo do governador Eduardo Leite, aqui do governo do estado. Ficar em casa é uma expressão batida todos os dias, como a gente sabe, recomendação, né, dos especialistas, especialmente para os idosos e também pessoas com imunidade baixa. E foi pensando nesse público, nessas pessoas, que um jovem aqui de Porto Alegre criou um cadastro de voluntários. Olha que iniciativa interessante. Pessoas dispostas a fazer compras e atividades na rua, justamente para esse público. Quer saber como funciona? Presta atenção na reportagem da Gabriela Lerino.
Se a desculpa para a escapada é para fazer compras, já tem alternativas. Uma delas veio da cabeça do Pedro. Há 3 dias, o analista de sistemas criou uma plataforma gratuita que aproxima pessoas do grupo de risco a voluntários que se disponibilizam a sair para comprar medicamentos, alimentos básicos ou produtos de higiene. A ideia é fazer compras de pequenos volumes e o voluntário faz o trajeto a pé. Em Porto Alegre a gente está com um time bom para atender as demandas, mas a gente ainda precisa de muita divulgação da plataforma, porque ela é totalmente gratuita, né, e colaborativa, então ela vem para fazer o bem mesmo. O site, batizado de Ajuda Coronavírus, já está sendo utilizado em outras cidades do Brasil. Pedro conta que os idosos são os que mais procuraram pelas entregas até agora. As pessoas que não devem ainda estão saindo, mas a tendência é que nas próximas semanas, né, fique um pouco mais grave. De repente, se ver completamente sozinho, sem poder sair para a rua, visitar alguém, receber o abraço do filho ou de um neto. Como ajudar o idoso a lidar com o isolamento domiciliar, que é também um grande exercício de paciência. A psicóloga especializada na terceira idade diz que o momento é delicado e exige reorganização. Eles não têm também a proporção da gravidade. Eu acho que a parte de informação da família, conversar, ficar mesmo no pé. Aos 69 anos, hipertensa, Dona Eloir está no grupo de risco. Foi difícil aceitar o pedido de isolamento dos filhos. Além de cuidar da gente, a gente tem que cuidar do outro também, né? Tem que pensar no outro. Mas agora ela já compreendeu a gravidade da pandemia e não sai de casa para nada. Para passar o tempo, se distrai cuidando do jardim. Ficar em casa e ter um pouco de paciência e obedecer os filhos, né? Exatamente isso. Olha, vamos voltar agora a falar sobre as notícias do coronavírus, direto na redação. E já tem polêmica à vista, né? O CEPERS ingressou com uma ação na Justiça pedindo que nenhuma escola permaneça aberta durante o período de suspensão das aulas. André Rosseto, direto da redação. Boa noite, André. Boa noite, Chemali. Boa noite a todos. É verdade, segundo o Sindicato dos Professores, a Secretaria de Educação orientou funcionários e diretores a manter em regime de revezamento as instituições abertas, mesmo com as aulas suspensas, atuando no administrativo e na distribuição de merenda. Ontem, a juíza do caso deu prazo de 72 horas para que o governo se manifeste sobre o pedido do CEPERS. Em nota à nossa produção, o governo do estado informou que a merenda está garantida nas escolas, principalmente as que se encontram em áreas de vulnerabilidade. A preocupação é com a alimentação e a saúde das crianças nesse período. As escolas vão seguir abertas das 9 da manhã às 2 da tarde, Chemali. Até a questão da vulnerabilidade social, né? E o CEPERS não está observando isso, no meu entendimento, né, André? Há um impasse aí, o que eu disse de polêmica em torno desse enfrentamento, algo que nós nunca passamos no nosso estado. André, a gente sai da área da educação para ir para a área do esporte. Tem um dirigente, é o presidente do Internacional, Marcelo Medeiros, que teve aí o teste positivo para o coronavírus, André. Exatamente, Chemali. O Inter confirmou hoje que o presidente do clube, Marcelo Medeiros, está com a Covid-19. Ele havia feito um teste que deu negativo, mas a contraprova acusou positivo para coronavírus. O dirigente já está isolado e vai continuar em casa pelos próximos 14 dias. Segundo o médico Luiz Crescente, Marcelo Medeiros está muito bem, quase sem sintoma nenhum. O clube já havia liberado funcionários, comissão técnica e atletas. As pessoas que tiveram em contato com o presidente colorado, incluindo jornalistas que cobriram o último Grenal pela Libertadores, também devem ficar resguardadas. Quem apresentou sintomas precisa procurar um médico, Chemali. É preocupante essa questão, especialmente para nós, colegas, né, os jornalistas. O último Grenal foi bastante forte e depois disso se passaram 8 dias, né, André? E só agora que o exame deu o teste positivo, né? E muita gente conviveu com o presidente ali naquela hora, né, Chemali? É, exatamente. Vamos ficar em alerta, vamos ficar atentos. Obrigado, André. Olha, agora eu quero falar com você. Tá enrolado? Tá com parcelas em atraso no seu veículo? O Solano, da 7 Capital Assessoria, tem um recado importante.
Agora vamos falar de coisa boa. Você que está com parcelas em atraso, correndo risco de perder o seu veículo, busca e apreensão, nós, da 7 Capital Assessoria, temos a solução para você. E você que está com parcelas em dia, mas desconfia que está pagando muitos juros no seu financiamento, traga o seu contrato para a 7 Capital. Nós vamos fazer uma análise gratuita do seu financiamento e te garantir uma redução mínima de 50%, podendo chegar até 80% de redução. Saiba que 90% dos contratos estão com os cálculos errados. Se você busca uma empresa com credibilidade, essa é a 7 Capital Assessoria, especialista em redução de dívidas bancárias. São mais de 17 anos de mercado, mais de 100 unidades em todo o Brasil e nós temos várias unidades aqui na sua região. Ligue nesse número abaixo que o escritório mais próximo entrará em contato com você. 7 Capital, aqui tem a solução. Entre em contato agora mesmo com a 7 Capital Assessoria. Ainda hoje, aqui no Segunda Edição, não é só capital e região metropolitana. Veja as ações de enfrentamento ao coronavírus no interior do estado. A gente volta já já. Segunda Edição de volta ao vivo para todo o nosso estado, atualizando os números. 49 casos confirmados de coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. O mapa na tela aqui do Segunda Edição. Porto Alegre lidera, 25 casos. Região Metropolitana Alvorada tem um caso. Aí a gente vai para o Vale dos Sinos, Ivoti, São Leopoldo e Campo Bom, 5 casos. Taquara, Vale do Paranhana também tem um caso. E a Serra Gaúcha com 4 casos. Caxias, Serafina Corrêa e Farroupilha. Litoral Norte, apenas Torres tem um caso registrado. Mais para o norte, Erechim com 2 casos. Região Carbonífera aqui tem um caso em Charqueadas. E aí para a fronteira, gente, Santana do Livramento tem um caso e também a cidade de Bagé, né, na fronteira mais ao sul aqui, com 2 casos, 49 casos registrados até o momento. Lembrando, o governador Eduardo Leite acaba de assinar um novo decreto onde o ponto mais importante é a interdição de toda a faixa litorânea aqui do nosso estado. O acesso às praias e também águas internas. De ponta a ponta da faixa litorânea e águas internas, o acesso está interditado. E as cidades, lembrando que os prefeitos não podem restringir o acesso das famílias a essas praias. A faixa de areia está interditada e, para isso, a Defesa Agropecuária vai entrar em ação também para fazer esse reforço. Vamos voltar a falar com o André Rossetto? O clima é de tensão, né? No sudoeste do estado, André. Lá em Bagé, acabei de falar que tem 2 casos em Bagé. Quais são as informações, André? Chemali, estamos vendo as imagens aí. Um médico e um administrador do Hospital Santa Casa são os primeiros casos confirmados da doença na cidade. Os 2 seguem em tratamento domiciliar. A suspeita de que o vírus tenha sido contraído em Porto Alegre, já que um dos infectados esteve na capital recentemente. Uma das medidas adotadas no município foi a criação de uma unidade de pronto atendimento em frente ao hospital para a realização da triagem dos pacientes em estado gripal. São essas imagens que nós estamos acompanhando aí. Outros moradores de Bagé também estão isolados preventivamente depois de voltarem de São Paulo. Ao todo, são aproximadamente 200 pessoas em isolamento, Chemali. 200 pessoas. E agora Santa Maria, André, uma das principais cidades do estado. A prefeitura tomou uma atitude um tanto quanto inusitada. Acabou a conversa na praça, né, André? Olha as imagens aí. A prefeitura mandou retirar os 40 bancos da Praça Saldanha Marinho, no centro da cidade. Isso porque, apesar do aviso de evitar aglomerações no local, a população seguia se reunindo, principalmente sentadas nos bancos e ao redor deles, Chemali. Além disso, um carro com megafone circula e pede para os idosos ficarem em casa. Olha, André, as imagens são impressionantes. Aí é a Praça Saldanha Marinho, né, André? Exatamente, Praça Saldanha Marinho, bem no centro, a principal principal, né, André? Exatamente, a praça principal da cidade, bem no coração de Santa Maria. No coração de Santa Maria, imagem. As pessoas não respeitam o alerta para ficar em casa, infelizmente, Chemali. E aí a prefeitura tem que tomar essas medidas, né? Mudar aí o layout, né? Uma das características das cidades do interior é a roda de chimarrão, que já não acontece mais há algumas semanas, e aquela conversa próxima, né? No mesmo banco,
também não pode mais acontecer, né, Andrei? Por enquanto é um alerta. Agora, se piorar, vai ter que ser compulsório mesmo. A pessoa vai ser convidada, obrigada a se retirar mesmo da rua, né? Não vai ter outra opção. Tá certo, Andrei. Obrigado pelas informações. Uma boa noite para ti, meu amigo. Boa noite a todos. Pessoal, o momento é realmente importante. Não foi à toa esse novo decreto do governador Eduardo Leite, um decreto ainda mais rígido. É preciso respeitar o distanciamento social, a quarentena, o isolamento. Tivemos uma semana bastante difícil, né, do ponto de vista do enfrentamento dessa doença, porque é uma coisa nova, mas é preciso consciência, especialmente das famílias, dos idosos, nesse momento, para que a gente consiga não ter tantos casos, especialmente casos fatais. Temos 11 mortes registradas no país, 9 em São Paulo e 2 no Rio de Janeiro. Não queremos que essa estatística seja uma realidade no nosso estado. Eu sei que é bastante difícil, mas é o que a gente deseja. Lembrando que amanhã tem SBT Rio Grande Especial. Um SBT Rio Grande Especial com o André Har, o Glauco Paza, toda a nossa equipe, trazendo reportagens, aprofundamento e o governador. A todos um ótimo final de semana. Fiquem em casa, por favor. Na segunda-feira a gente se vê novamente. Fiquem em casa. Tchau, tchau.